E por falar, Diego, em TSE, a ministra Carmen Lúcia toma posse na semana que vem na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Quem traz as informações aqui no Jornal Jovem Pan é a repórter Janaína Camelo. Há 4 meses das eleições municipais de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral oficializa nesta segunda-feira sua mais nova presidência. Em cerimônia marcada para acontecer no plenário da Corte, a ministra Carmen Lúcia tomará posse como presidente do TSE pelos próximos 2 anos. Ao seu lado, na mesma cerimônia, o ministro Cássio Nunes Marques será empossado vice-presidente do tribunal. Ambos serão responsáveis por conduzir as eleições municipais de outubro. A cerimônia de posse irá contar com autoridades dos 3 poderes. O presidente Lula já confirmou presença. Também há previsão de que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, compareçam. Considerada da ala menos conservadora da Corte Eleitoral, a tendência é que a ministra dê continuidade ao trabalho do seu antecessor, Alexandre de Moraes. No processo eleitoral deste ano, por exemplo, Carmen Lúcia deve manter posição firme no combate à desinformação, o que deve virar a sua bandeira durante o seu mandato no TSE. Além de conduzir as eleições municipais neste ano, entre as próximas pautas que devem ser analisadas pelo TSE na gestão de Carmen Lúcia, estão a cassação do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, a análise de possível recurso contra a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que absolveu o governador do estado, Cláudio Castro, e ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por supostas irregularidades nas eleições de 2022. Natural de Montes Claros, Minas Gerais, Carmen Lúcia se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e fez mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também atuou como advogada, procuradora e professora titular de Direito Constitucional da PUC de Minas Gerais. A ministra integra o Supremo Tribunal Federal há 18 anos. Esta será a segunda vez que assume a cadeira de presidente do TSE. A primeira vez foi em 2012, quando se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo na história e comandou as eleições municipais daquele ano. Em 2020, Carmen Lúcia retornou à Corte Eleitoral como ministra substituta. Em 2022, foi empossada integrante efetiva do colegiado e no início de 2023, a ministra tornou-se vice-presidente do TSE, atuando ao lado do ministro Alexandre de Moraes. O plenário efetivo do TSE é composto por 7 ministros, 2 do Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados escolhidos pelo presidente da República e 3 ministros do STF. Para a vaga deixada por Alexandre de Moraes, quem irá assumir, no plenário efetivo, será o ministro André Mendonça. Bom, Diego, como qualquer presidente de corte aqui no Brasil, terá muitos desafios pela frente, ainda mais no ano eleitoral, em que ela estará comandando o Tribunal Superior Eleitoral, e tem também a discussão, será que ela continua com o que foi marcado na gestão de Alexandre de Moraes? Tem essa análise do senador Jorge Seife também pela frente. O que é possível esperar por essa troca? Olha, Thiago, eu imagino que com a polarização que tomou conta do cenário político nacional, é impossível que qualquer presidente do TSE, independentemente da linhagem jurídica adotada, do entender jurídico do ministro a respeito dos diversos temas que permeiam o direito eleitoral, sempre vai ser uma posição complicada, sempre vai tratar de temas delicados. E aí ganha destaque, evidentemente, essas impugnações a respeito do mandato do governador do Rio de Janeiro, do senador Jorge Seife e, de forma muito evidente, as ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que despertam todo tipo de paixões. Fato é que a ministra Carmen Lúcia é uma ministra experimentada, tanto na Suprema Corte quanto no TSE. Como foi dito, ela já presidiu a Corte, foi a primeira mulher a presidir a Corte, então teve também essa pressão por ser a primeira mulher a ascender à presidência da Suprema Corte Eleitoral, mas agora já vem, enfim, experimentada na própria Corte Eleitoral, tem tudo para fazer um excelente mandato, para conduzir o tribunal de uma forma pacífica, e eu acredito que o maior desafio que ela tenha nas eleições que estão por vir não são nem as questões eleitorais, essas questões que ela herda
da presidência do ministro Alexandre de Moraes. Mas um processo eleitoral totalmente novo, no qual nós não sabemos qual vai ser a influência de fatores como a inteligência artificial, por exemplo, que também está despertando um debate muito profundo. Se deve se regular de forma excessiva a utilização da inteligência artificial no processo eleitoral, ou se nós devemos fazer um laboratório com essas eleições de observação, com uma regulação um pouco mais branda. Eu acho que essa é a grande missão da ministra à frente da corte. Fato é que ela vai ter muito trabalho, como todo presidente de Tribunal Superior Eleitoral, mas, como eu disse, considerando a experiência da ministra, tem tudo para desempenhar muito bem essa função.